Senhor. Jesus é o Senhor, o Senhor. Jesus é o Senhor. Sabe aqueles dias que estamos desanimados, tentando virar a página, mas dá tudo errado, tentando esquecer, mas alguém lembra o seu pecado. Você começa a pensar, nada vale a pena. Ao invés de solução, você arruma mais problema. Deixa eu te dizer, deixa eu te explicar. Na vida tem que ter fé, algo irá mudar. Deus nunca deixa seus filhos desamparados. Os anjos estão ali sempre andando lado a lado. Faça uma oração e clame com muito fervor. Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Da nossa vida, o Senhor. Sua vida. Jesus é o Senhor. O Senhor. Jesus é o Senhor. Na vida você só é o que você quer ser. Jesus te mudará, é só você querer. Deus é tão bom que nos dá o livre-arbítrio. A escolha é sua, reflita, pense nisso. Mas tem que ter atitude, tem que ter compromisso. Vemos tanta coisa errada e não fazemos nada. A fé sem obra é morta, estamos em mãos atadas. A vida do cristão tem que ser diferente. Ao invés de ser morno, você tem que ser crente. Levante as mãos pro alto e clame com muito fervor. Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Da nossa vida, o Senhor. Sua vida. Jesus é o Senhor. O Senhor. Jesus é o Senhor. Faça o seu louvor, demonstre com a vida pra todos os seus problemas. Jesus é a saída. Levante a cabeça e mantenha a conduta. A vida do cristão é uma eterna luta. Na batalha do espírito contra a carne. Se não tiver amor, de nada vale. Mas pra todas essas lutas já tem um vencedor. Quem? Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Da nossa vida, Senhor. Sua vida. Jesus é o Senhor. O Senhor. Jesus é o Senhor. Sempre. Boa noite. Boa noite, Kátia. Depois de quase 40 dias Nossa, sem um ao vivo, né? Foi Revolução. muito tempo. Nós tivemos aí a JMJ, você pode acompanhar todos os dias ao vivo aqui na Canção Nova. Tivemos aí o programa, né, com a Mirella e o Thiago. Nossa, foram programas assim maravilhosos. Lá da Polônia, acompanhei algumas coisas e enviei também matérias para cá. Foi assim maravilhosa essa transmissão, né, Adriano? E eu acompanhei o nascimento da minha filha. Outra transmissão, né? Outra transmissão, a transmissão da vida, literalmente. Até um abraço, né, para minha querida esposa, minha filhinha, que com certeza, filha, eu espero que você já esteja dormindo, né? E como foi bom também passar esse tempo ao lado delas, vivendo essa revolução também da paternidade. Mas estamos de volta e no momento assim... tenso, crítico, estamos vivendo um momento histórico, né, em nossa política brasileira. É a segunda vez que um presidente vai ao impeachment. E se você está meio perdido, foi pego desprevenido, nós trouxemos aqui hoje alguns convidados que poderão responder as suas perguntas sobre economia e aquilo que está acontecendo atualmente. Em maio, a presidente Dilma, ela foi afastada, né, por 180 dias. E agora, no último dia 31 de agosto, o seu mandato, né, ela perdeu o seu mandato, então assumiu o vice-presidente Michel Temer. Mas tanta coisa aconteceu, tantas coisas que às vezes a gente não sabe que rumo que tomou e por que chegou a isso. Então o programa de hoje foi totalmente pensado para você. Você já pode interagir conosco e mandar também as suas dúvidas, né, Kátia? Porque assim, tá claro, não tá tão claro... Se você tem muitas dúvidas como eu, você já pode interagir com a gente nas nossas redes sociais. Tem o nosso Instagram, que é o @RevoluçãoJesus, tem também o nosso Twitter, @RevoluçãoJesus, e o Facebook. Mas eu acabei de fazer um vídeo no @TV Canção Nova, que você também pode. Então você viu que não é por falta de redes sociais que você não vai interagir com a gente. Você tem alguma dúvida? O que não ficou muito claro para você? E para falar sobre isso, eu já quero chamar aqui o Sávio Chalita. Ele que é professor de Direito Eleitoral. Pode vir para cá, Sávio. Aê, uma salva de palmas, né, nosso convidado. Nós temos um tem uma grupo de plateia, jovens aqui um grupo de jovens hoje. aqui de Guaratinguetá. Bem-vindo mais uma vez. Bem-vindo. Boa noite. Também para nos ajudar nessa reflexão, ele que é mestre em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Tadeu Miranda. Bem-vindo, uma salva de palmas. A parte histórica aí para nos ajudar na reflexão. Bem-vindo. Bem-vindo, Tadeu. Seja bem-vindo.
E é claro, nós vivemos um momento tenso em nossa economia. O que será? Para falar sobre isso, Humberto, que é economista. Humberto, já esteve conosco em outra pauta. Bem-vindo mais uma vez. E Adriano, não é a primeira vez que esse time vem aqui no Revolução Jesus, né? O Tadeu está sendo a primeira vez, né? Mas o Sávio e o Humberto esteve conosco nessa mesma pauta. Mas naquele tempo tinha acabado de acontecer a votação na Câmara. E a gente prometeu que depois do desfecho voltaríamos para falar e tentar entender. Não sei se está tão claro, né, para todos, mas é um programa que a gente quer, de fato, trazer a realidade política. O que tem isso a ver com a Canção Nova, que é uma rede católica de comunicação? É política. E o Papa Francisco diz que é um jeito também de exercer a caridade, né? Então, a gente tocar nessa realidade política, também a gente dar o nosso algo a mais. Um povo esclarecido é um povo que não se perde em qualquer ideologia, né, cara? É isso mesmo. E para começar bem, a gente quer agora chamar uma palavra de um sacerdote, para a gente saber aquilo que o Adriano foi dizendo, o que tem a ver, né, um programa falar sobre política na Canção Nova. Então, para a gente saber um pouco mais, né, ficar um pouco mais esclarecido, a gente começa com o Padre Roger. A política trata do bem público, a política trata daquilo que é do público, daquilo que é do povo. Por isso, a participação da igreja e o interesse da igreja com a política é total. A igreja nunca pode ser indiferente ao aspecto político, porque a política diz respeito a todas as coisas da vida do nosso povo. A igreja cuida do povo, a igreja é pastora do povo de Deus. Então a igreja tem que se preocupar com o bem-estar do seu povo. Apenas uma coisa importante é que nós não podemos confundir política com politicagem ou com política partidária. A igreja não faz nem politicagem e a igreja também não faz política partidária. A igreja também não está preocupada numa política voltada para as coisas da igreja. A igreja está preocupada que a política promova o bem para todo o povo. E aqui não se trata só do povo católico, do povo cristão, mas de todo o povo de Deus ou de todo o povo até que de repente não se sinta povo de Deus. Mas que a política seja justa, que ela seja ética, que ela haja dentro da moral. Por isso, a igreja sempre vai ter uma participação política ativa, no sentido de que ela vai estar preocupada de que o bem comum seja promovido. A igreja não deseja e nem espera que os nossos jovens sejam alienados do mundo em que vivemos. E aqui se trata também do mundo político. A igreja não está esperando que os nossos jovens estejam simplesmente promovendo política partidária. Mas a igreja espera que os nossos jovens estejam ligados, antenados, que os nossos jovens estejam participando de tudo aquilo que envolve o nosso mundo político. É muito triste saber que o mundo está acontecendo, que as coisas estão aí e simplesmente a gente se comporta com indiferença. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver comigo. O jovem é responsável pela transformação da sociedade. Então, a primeira coisa, o jovem tem que votar bem, tem que votar consciente. O último aspecto que eu vou chamar a atenção para os jovens é termos cuidado com as ideologias, porque as ideologias muitas vezes reduzem a nossa visão de mundo. É importante que eu esteja inserido num partido, num sindicato ou no movimento jovem, seja lá o que for, mas que eu não seja escravo nem preso de uma ideologia. Eu digo o seguinte, nós não temos messias no mundo da política, nós não temos salvadores da pátria e nem temos aquela pessoa que vai ser sempre trazer aquilo que nós acreditamos ou que vai ser bom para nós. Agora, uma coisa pelo menos nós podemos fazer, começar a escolher o menos ruim, o menos pior, começar também a escolher tudo aquilo que de fato não é compatível com aquilo que acreditamos, com aquilo que cremos e, sobretudo, com aquilo que não vai favorecer o bem comum da nossa sociedade. Daí, o Espírito Santo nos ilumine, o discernimento e a prudência esteja conosco na hora de fazermos nossas escolhas.
Valeu, Padre Roger. Então, de fato, já está justificada a pauta do nosso programa de hoje, para a gente não correr o risco, né, de pensarem que nós estamos aqui querendo levantar bandeiras de partidos. Não, queremos refletir, a situação pede uma reflexão, por isso a gente trouxe pessoas que estão bem gabaritadas para nos ajudar nesta reflexão. Lógico, não tem como se fechar questões, talvez, né? As questões estão muito abertas, né? Até nos nossos bate-papos ali embaixo, cada hora um trazia uma reflexão. Estou pensando por esse lado. A coisa está indo meio por aí, né? Mas antes de falar no que ficou, eu queria que vocês pudessem, de uma maneira muito breve, né, falar o que foram esses 180 dias que o Brasil viveu, né, após ali o afastamento da presidente Dilma, o Temer que assume, né, e toda essa questão que foi para o Senado, comissão feita. Queria até que vocês também se posicionassem referente ao retrato, né, do nosso Senado ali, né, são os nossos representantes. Como que vocês perceberam isso, né? Podem ficar bem livres. Tá bom. Eu posso começar, então. Então, vou falar do lado econômico. Sim. Então, nós passamos um período de uma grande insegurança, incerteza, e isso é péssimo para o mercado. Todos nós, né, os agentes econômicos, a gente fala muito no pessoal do mercado financeiro, mas todos nós não nos sentimos inseguros em relação à tomada de decisão econômica. E essa insegurança, ela prejudica a economia, ela traz prejuízos enormes para a economia. Então, esse é um aspecto que nós atravessamos e que vamos ainda enfrentar durante muito tempo, porque é preciso que o novo governo ele mostre para que veio. Ele mostre qual é a cara, o que ele vai, que correções que serão feitas em relação ao governo anterior. Então foi um tempo de insegurança forte. Total. Mas essa insegurança não se encerrou. Esse é o grande problema. Bom, boa noite. Primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite. Nós, da outra oportunidade, continuamos tratando logo depois que o programa acabou, ainda muito assunto para tratar, né? E hoje a gente volta já com uma situação talvez consolidada, né? Temos aí mandato de segurança saindo a todo tempo aí que a situação ainda pode alterar bastante, mas tem um pouquinho mais para frente. Com relação ao ponto de vista jurídico, vou até me manter distante com relação a posicionamentos, mas sim, tentar ser o mais jurídico possível. E até mesmo a comunidade jurídica ela ainda está muito borbulhando, né? Tem muitas situações, muitos institutos do direito que estão sendo discutidos, deturpados e aplicados de maneira, às vezes, não convencional. Então, esses 180 dias, desde o dia que nós tivemos aqui, em que nós discutimos que o STF havia feito uma releitura da lei do impeachment, que é a Lei 1079 de 50, hoje a gente viu que mais releituras foram feitas em pontos específicos, né? E a última releitura delas, a questão da cisão entre a perda do mandato e a consequência de sanção por inabilitação para exercer cargos públicos, né? Então, do ponto de vista jurídico, também, um interregno de dias aí com muitas discussões interessantes. E o Tadeu? Pois não, Adriano, muito obrigado também. Nós agradecemos a oportunidade, né? E eu sou historiador, Adriano. Eu preciso ir além desses 180 dias. Sim. Que são um espaço, esses 180 dias são um espaço num processo de transformação muito forte, muito acentuado na história do Brasil, né? E aí há marcos, ontem houve um marco, né? Mas essa história continua. O que está ainda para acontecer, não há nada definido, não. Ainda muita turbulência para acontecer, tanto no nível político, tá, quanto as questões econômicas, que fazem parte também de uma transformação mundial aí, que o mundo está aí num processo aí de dificuldades, tá? Então nós estamos aí neste processo que há de render ainda muitos programas e bate-papos. Mas tem uma pergunta. A presidente Dilma ela saiu, mas ela pode ser reeleita? Ela não pode?
como que funciona isso agora? Porque uns falam, eu queria que vocês explicassem de uma forma que as pessoas pudessem entender, bem numa linguagem assim, né? Porque às vezes a gente lê, né? A gente assiste os noticiários, mas tem algumas coisas que ficam ali ainda no ar, pelo menos para mim, que sou bem leiga nessa situação. Olha, a questão que envolve... É difícil ser um pouco técnico nesse assunto, mas vou tentar traduzir assim, alguns nomes que são feios. Veja bem, quando você tem na Constituição, artigo 52, que está sendo falado, agora todo mundo já sabe quase que de cor 52, ele direito fala... está em moda agora. Mas é bom, é bom. Você trata ali das competências do Senado, né? Que o Senado vai ser competente para julgar o presidente da República, o ministro de Estado, enfim, vai tratar ali algumas situações. O parágrafo 2º, que é o finalzinho, a parte finalzinha do parágrafo 2º, vai falar que a situação em que ele julga o presidente da República, o presidente será considerado condenado quando, por maioria de 2/3. Até aí, as televisões estavam fazendo até placar e bolão, né, para quem que ia conseguir ou não atingir o número. Então, se você conseguir alcançar aquele número que é de 2/3 do Senado, a consequência é a perda do cargo, aí o vocábulo é muito claro, com a inabilitação para cargos públicos. Existe uma confusão que as pessoas falam entre direitos políticos e inabilitação para cargos públicos. É parecido, mas é diferente. Direitos políticos. Quando a gente fala que a pessoa teve direitos políticos suspensos, eu estou dizendo que ela não pode votar e que ela não pode ser votada, de maneira bem superficial. Quando eu falo que ela está inabilitada, que é o caso da presidenta, eu estou dizendo que eu não estou dizendo que ela não pode votar, eu só estou dizendo que ela não pode ser votada, inabilitada para ocupar cargos públicos. Só que é muito mais ampla a inabilitação, porque além dela não poder ser votada, ela também não pode ocupar qualquer outro cargo, não necessariamente eletivo. Ela não pode, por exemplo, concorrer aí a ser professora de uma universidade federal. Ela não pode ser secretária de Estado, secretária de município, não pode nada que seja público, nada que envolva erário público, né? Então, assim, a situação dela não suspenderia direitos políticos. Por quê? Se a situação do presidente que perde o mandato estivesse na lei de inelegibilidade, que a gente chama de lei de ficha limpa, né? Porque, na verdade, ela só aumentou, enrijeceu a lei das inelegibilidades, a lei da ficha limpa, aí sim ela seria inelegível. Aí poderia ter lá consequências de ter direitos políticos suspensos. O caso dela não é de suspensão de direitos políticos. Quando a gente inabilita ela ao cargo público, consequentemente, direitos políticos passivos, que é poder ser eleita, estaria incluído, mas é mais amplo. A questão que até me estendi agora é que o Senado ele criou uma cisão entre esse julgamento. Por quê? Ele deixou para os senadores, primeiro, votar se entende que ela deveria ser condenada pelo crime de responsabilidade e, portanto, ser impedida, né, ter a perda do mandato, e, em segundo momento, se deveria ser aplicada a ela as sanções previstas, que é perda do cargo e a inabilitação. São as duas coisas. Aí até eu vi pelo Facebook o pessoal falando assim, a partir de agora, então, a pessoa, quando for condenada por homicídio no tribunal do júri, primeiro você vota se ele é culpado e depois se ele vai cumprir pena ou não, né? Sim. É claro que é uma vista bem grossa, mas é mais ou menos, né, do que aconteceu hoje. O Senado faz ali, então, uma interpretação muito equivocada, com base num precedente da época do Collor, que não se aplica, né? Precisaria de uma explicação um pouco mais profunda, mas não se aplica. A ideia de autonomia e independência das sanções é muito clara a redação da Constituição quando fala que uma decorre da outra, embora elas são autônomas na sua aplicação. Por que no Collor ele só ficou inabilitado e não perdeu o cargo? Porque ele já tinha renunciado. E aí sim a gente vê aquilo como uma autonomia das sanções. No caso da presidenta Dilma, não haveria essa independência, porque ela tinha um cargo a ser perdido, né? No primeiro caso do Collor, só não perdeu o cargo porque já tinha renunciado. Então, sim, a gente fala de autonomia, que não é porque não tem mais cargo que eu não posso aplicar sanção de inabilitação. Então, o que aconteceu ontem foi fugir da Constituição? Olha, é prematuro eu afirmar em nome de um conceito jurídico que ainda se forma, mas a maioria das pessoas com quem eu me relaciono, envolvidas com o direito público, sim, propriamente o eleitoral e o constitucional, eu não ouvi até agora nenhum argumento favorável a essa cisão.
a não ser opiniões completamente apaixonadas. Sim. Né? A gente, aqui, por exemplo, eu estou trazendo um conceito e reflexões jurídicas. Não estou defendendo nenhuma nem outra. Mas a leitura é muito clara. Né? É perda do mandato com a inabilitação. Não fala não fala alternativamente. É muito claro, né? Enfim, mas ainda vai dar pano para manga, né? Só complementar, porque às vezes o especialista ele tem que dar explicação, né? Eu vou tentar traduzir duas coisas. É assim. Primeiro, ela perdeu o mandato, mas ela continua com os direitos políticos íntegros. Ela pode ocupar cargo público e pode, na situação que está hoje. Mas olha só, né? Mas com um detalhe. Eu queria falar da questão da segurança. A esperança da sociedade é que esse impeachment, seja favorável ou desfavorável, ele trouxesse a segurança jurídica que na economia nós precisamos. Só que ele não trouxe segurança jurídica, ele trouxe uma insegurança. E uma fragilidade. Isso. E por que trouxe a insegurança? Porque agora fica... não tá claro. Se já existem pessoas entrando, tanto de um lado quanto do outro, contra esse impeachment. Então, se entrou contra o impeachment, enquanto não for declarado qual é a decisão do Supremo, nós estamos em uma situação de segurança. Infelizmente, isso tem reflexo na economia. Desculpa, é claro que tem reflexos na economia. Você vai trabalhar, não vai, você vai investir, não vai, que rumos que você vai tomar. Agora, esse momento também tem me remetido a um instante, sou historiador, a um instante de 120 anos atrás, em um dos grandes livros, textos da historiografia brasileira, é Os Bestializados. Quando da proclamação da República, quando lá no Rio de Janeiro, o cidadão comum, o sujeito comum, viu aquela guarda lá, uma parte lá, um pelotão do exército atravessando as ruas, né? Todo mundo ficou olhando, falando, nossa, é alguma comemoração? Ficaram olhando bestializados. Assim, era a proclamação da República. Né? Então, hoje, né, se não trabalharmos profundamente na educação, se não promovermos debates para ilustrar, né, para esclarecer como que está acontecendo aqui agora, ficaremos todos bestializados. Porque, veja, é um aparato técnico difícil, complicado, que você, quando chega em casa do trabalho, vai ver alguma coisa, vê aquele noticiário, aquele trato todo que é feito no Senado, na Câmara, etc., a gente fica bestializado. Né? E aí, por conta disso, né, toda essa insegurança. Nós estamos vivendo um momento assim seríssimo no Brasil. Eu posso fazer um comentário em cima do que o Tadeu falou, dessa questão da conscientização. É importante isso. E uma coisa que é importante, aí vai ser um lado mais político do que econômico, né, mas que tem reflexo econômico, é que é importante que a sociedade entenda que foi a sociedade que moveu a Câmara, que moveu os senadores para o impeachment da presidente. Eu não estou entrando no mérito se o impeachment deveria ter acontecido ou não nesse momento, né? A minha posição pessoal. Mas foi a sociedade que sinalizou para os deputados e depois sinalizou para os senadores para que votassem a favor do impeachment. Inclusive, alguns senadores, eles declararam que eles tinham uma boa vontade com a presidente, mas que as bases, né, quando eles foram às bases, eles perceberam que a base queria que fosse retirada a presidente. Então, isso aí é importante a gente entender. E eu acho que é importante a gente trazer também ao debate para que as pessoas saibam a importância que nós temos como cidadãos. Você está acompanhando Revolução Jesus, o tema é impeachment, ou melhor, a situação política do Brasil. Né? Enquanto o Humberto ele ia falando aqui, né, sobre essa questão dessa insegurança e até desses mandatos, eu ficava aqui pensando, sabe? Chegou a um desfecho, querendo ou não, chegou.
mas hoje parece que não chegou. Né? O próprio advogado, né, José Eduardo, ele já entrou com alguns mandatos de segurança. E até assim, quem está acompanhando, o que seria esse mandato de segurança? Né? E é possível voltar atrás, amanhã chegar, olha gente, foi uma brincadeirinha o que nós vivemos lá, não aconteceu, a gente vai ter que retomar essa conversa, entendeu? Não foi bem assim. Isso é possível? E é tipo assim, fico pensando como que o Brasil deve estar sendo visto nessa hora. O Brasil ele já é visto por investidores estrangeiros, o professor Humberto pode concordar, como uma grande instabilidade jurídica, porque hoje você tem uma decisão, daqui a pouco pode ser cassada, amanhã recorreu, depois o STF entendeu diferente e depois o STF voltou atrás. Então, assim, é claro que há todo um cenário jurídico por trás disso, né, desses desfechos. Agora, com relação à defesa da presidenta Dilma, né? Foi impetrado um mandado de segurança, até para fazer uma distinção, porque é interessante, porque são dois nomes que estão sendo falados muito. Explique, por favor, esses mandato. nomes. Mandato tem a ver com outorga. Então, você vota em alguém ou você passa uma procuração para alguém. É um mandato. Estou amando de alguém. O mandado de segurança, com um D no final, é uma ação, aqui, que a gente chama de remédio constitucional, que ele visa a impedir para impedir quando há um direito líquido e certo seu sendo violado. Qual que é o argumento do mandado de segurança impetrado hoje pelo José Eduardo Cardoso? Que haveria aí uma não recepção de uns dispositivos da Lei 1079 de 50, se não me engano, envolve o artigo 10 e o 11 e alguns itens deles, e também fala sobre... basicamente isso, a não recepção desses artigos e, por consequência, todo o processo, tudo que se desenvolveu através, tanto na Câmara quanto no Senado, seriam nulos. E, portanto, necessário se refazer todo o procedimento. Né? É muito improvável que esse mandado de segurança tenha êxito. Agora, por outro lado, também, eu acredito que tenha sido mandado de segurança ou uma DPF, ainda não vi. O que é uma DPF? Uma DPF é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. O que esse nome feio faz? Toda vez em que há uma violação grave a princípios sensíveis da Constituição, é possível que alguns legitimados que vão estar lá na Constituição vai entrar para tentar impedir que esse ato se perpetue. Né? Enquanto a gente estava conversando, meu pai, que está aqui prestigiando, assistindo a gente, me mandou que, olha que a Associação Médica Brasileira entrou hoje mas a reportagem não fala que ação que é, para tentar melhorar, né, vamos dizer assim, o desfecho desse julgamento para fazer alcançar a inabilitação para os cargos públicos para a presidenta. Qual que é a consequência? Agora, voltando um pouquinho. É possível que se impetre mandado de segurança ou a DPF para tentar modificar essa decisão. Que nós tivemos, então, em conclusão, uma decisão que fez a presidente perder o mandato, sim, mas ela não inabilitou ela. Eu consigo visualizar, assim, alguns colegas já que nós discutimos antes do programa, que é possível uma ação que tente, em primeiro momento, anular sessão de julgamento, porque se você simplesmente fazer alcançar a inabilitação, os senadores podiam dizer assim, se eu soubesse que ela ia perder o mandato e ia ficar inabilitada, eu não teria votado sim na primeira votação. Então, estaria aí viciada essa votação e deveria ser refeita essa sessão. Mas eu acho que ela não se mantém pela insegurança jurídica que o STF ia vislumbrar. Né? Agora, a segunda situação seria alguém entrar, né, algum dos legitimados entrar com uma ação que conseguisse fazer alcançar a presidenta Dilma a inabilitação. Então, duas situações. Na primeira, eu não consigo simplesmente alcançar a inabilitação a ela, mas eu consigo anular a sessão de julgamento com base no que o senador, quando votou pela perda do mandato, ele não sabia que ela ia ficar inabilitada. Isso é um argumento fraco, não se sustenta pela insegurança. E, num segundo momento, simplesmente fazer alcançar a inabilitação porque é expresso na Constituição. Sim. Agora, percebam que tudo isso que eu estou trazendo reflete exatamente o que o professor Humberto colocou da insegurança. Né? Embora eu acho muito remota, para não se dizer nula, a possibilidade de se anular a sessão de julgamento, existe e grande a possibilidade de se fazer alcançar a presidente Dilma a inabilitação. Ou seja, ainda que não vá mudar tanto assim a situação em termos da nossa política, né? Mais consequências a ela, enquanto pessoa, é uma insegurança. Não se sabe desfecho concreto.
O senhor quer complementar? Eu quero. Com relação a essa insegurança que existe, né? Nós precisamos pegar e olhar e lembrar que é preciso que a classe política, que os nossos políticos tenham consciência disso, né? Não somos, se isso foi em 1889, na proclamação da República, a população olhava bestializada. Isso é um comentário de um jornalista, escreveu isso, ele observou isso lá no Rio de Janeiro, em 1889, e escreveu isso. Hoje, a classe política é preciso saber que nós não estamos bestializados. Hoje nós estamos aqui, reunidos, falando, pensando, né? E quando o Sávio colocou que o senador podia saber que não podia saber que ia haver a inabilitação. Ele tem a obrigação de saber e conhecer a Constituição, mais do que nós, réis mortais, né? Ele tinha que saber que ia votar de um jeito e ia se estender. Então, isso tudo me parece duas coisas, né? Eu sou muito brincalhão. Parece briga de futebol. Você vai lá, briga, depois a briga anda para o lado de cá, aquela coisa toda. Agora, me parece tudo isso assim, manobras que são articuladas lá dentro do Congresso, porque as pessoas votaram pelo fim do mandato, né? Falei certo? E depois, no segundo momento, muitos votaram, eu vou falar grosseiramente, votaram contra a Dilma, depois a favor da Dilma. Gente, isso nos deixa confusos. Então, é preciso que a classe política fique sabendo de que nós estamos acompanhando e de olho. Então, aí entra o aspecto, vamos falar da economia nesse aspecto. Bora lá. Imagine, vamos fazer imaginar o cidadão comum para a gente depois colocar isso no país. Então, vai imaginar o seguinte, tem um cidadão que está com um carro e que te oferece o carro. Aí você pergunta para ele, e a documentação? Fala, não, olha, a documentação é o seguinte, ela está mais ou menos acertada, mas existe aqui um problema, eu já conversei com o juiz falou que vai me dar o documento, você pode comprar sem susto que o juiz falou que vai me dar o documento. Você compraria esse carro? Eu não compraria. Por quê? Porque não existe uma segurança jurídica em relação àquele negócio que eu vou fazer. O que nós estamos atravessando hoje? Então, é assim, qual é a probabilidade de haver um retorno em relação à situação da Dilma? E nós estávamos conversando sobre isso, de que é muito baixa. Mas quem vai investir num país em que você não sabe, não tem a segurança, né, do resultado econômico que vai ter nisso? É a mesma situação do carro. Você fala assim, mas e se, por acaso, houver o retorno? Como é que fica o meu dinheiro? Sim. Então, é isso que nós vamos viver. Ou seja, nós vamos continuar com a situação econômica ainda fragilizada por essa situação que está sangrando. E é um corpo que está estendido no chão, sangrando, e que ninguém pode dar o primeiro socorro, ir lá e estancar aquele sangue. Ou talvez fazer autópsia. Mas se aqui está sangrando, está tenso e cada um tem, né, algo a dizer, como será que está toda essa situação lá em Brasília? É isso que a gente vai saber agora, porque a gente vai para lá com o Ronaldo Silva, ele que é da comunidade Canção Nova e vai trazer para a gente informações de como se encontra o clima lá em Brasília. Boa noite, Ronaldo, seja bem-vindo. Boa noite, quero dizer que estou gostando muito de escutar vocês, de escutar esses mestres que estão aí no programa desta noite. Aqui as coisas não se assentaram, como vocês também estão comentando aí. O dia de hoje foi um dia de uma porção de ações que foram levadas ao Supremo Tribunal, que também já foi mencionado aí. E enquanto escutava vocês, eu não parava de lembrar exatamente daquela sessão que marcou tudo isso que nós estamos comentando. Inclusive, eu estive lá até a madrugadinha, às 2 horas da manhã, do dia já da votação do impeachment ontem, e retornei às 11 horas da manhã para acompanhar todo o desfecho. E uma coisa me chamou muita atenção.
mais ou menos naquela 1 hora que antecedeu a votação, que foi 1 hora de discussões para se definir como seria, se aceitaria o destaque ou não, uma coisa que ficou entendida para mim e para outros jornalistas que ali estávamos, é que se votaria o destaque, sim, mas que também para se aprovar o destaque seriam necessários os 54 votos, mas da parte daqueles que defendiam a inabilidade, a aplicação da inabilidade para a presidente Dilma, isto é, para ela ser absolvida da punição, então seriam necessários 54 votos para ela. Os defensores daí que deveriam alcançar aqueles 54 votos, o quórum qualificado. Então, havia da nossa parte, ou de parte da imprensa, o entendimento desses. Quando saíram aqueles 42 votos e ficou todo mundo... Ali houve um suspense também da parte da... A gente não sabia o que aquilo significava. Se, de fato, a presidente Dilma escaparia dessa punição de perda de direitos políticos, ou não. E houve ali um silêncio geral, houve ali uma conversa entre todos nós que ali estávamos, e essa dúvida. Também um momento importante que eu considero que ficou ali algo no ar, foi justamente quando a presidente foi cassada, e não houve aquela grande comemoração que se imaginava, porque a grande maioria dos senadores, 61, votaram a favor, mas não houve ali, por exemplo, a coragem de se comemorar efusivamente. Ali já se percebeu que tinha alguma coisa no ar. Então, eu chamaria a atenção para esses dois aspectos que ficaram que provocaram esse suspense, e logo depois de tudo aquilo, a gente percebia os senadores favoráveis ao impeachment e que tinham perdido o segundo ponto daquele dia, que teria sido a questão da punição da presidente Dilma. Também eles estavam atônitos e muitos não estavam entendendo o que exatamente tinha acontecido. Se foi uma manobra, muita gente ficou perdida em meio a tudo que aconteceu ali, do jeito que foi conduzido, inclusive muitos senadores, imagino eu, viu? Ronaldo, obrigado pela sua contribuição, né, de trazer para a gente também até esse clima de incerteza que pairou, né? Um dito, mas o dito não foi bem assim na hora da prática aí. Né, quero agradecer mais uma vez da sua intervenção aí de Brasília. É uma coisa, de fato, o clima é esse, a instabilidade ainda continua, um desfecho que não foi tão bem fechado assim, né? Que a gente possa voltar com essa pauta outras vezes, viu? Muito obrigado. Deus abençoe. Prazer, Adriano. Obrigado a vocês. E a gente vai para um breve intervalo, né, que a gente precisa fazer uma pauta aqui. Daqui a pouco a gente volta, né, com mais reflexões aí sobre, né, o impeachment, toda a situação política. E a gente vai para um intervalo escutando Kyrios Reg. Não sai daí não, daqui a pouco você também pode deixar sua pergunta sobre o cenário político e econômico do Brasil hoje. Poderá nos vencer, nada poderá nos vencer, nada poderá nos vencer, nada poderá. A minha segurança está em Cristo, Ele é minha força, nele eu acredito, eu me abasteço do seu amor. A minha salvação está em Cristo Salvador, e nada poderá nos vencer, nada poderá nos vencer, nada poderá nos vencer, nada poderá. A causa que foi feita numa rocha, que venham os ventos, nada importa, pois Deus é a minha fortaleza. Com Ele eu estou firme, não há tristeza, não há tristeza, não há tristeza. Contra toda insegurança, irmão. Oh!
forte, eu sigo em frente. Quando estou com Deus, nada até contra a corrente. Posso perder tudo menos a minha fé, e mesmo se eu cair, Deus me porá de pé. Eu creio nas promessas e naquele que é, e naquele que é, e naquele que é. E nada poderá nos vencer, nada poderá nos vencer, nada poderá nos vencer, nada poderá. Boa noite, estamos de volta com o programa Revolução Jesus e hoje o tema é sobre esse tempo que a gente está vivendo na política aqui no Brasil, né? A questão do impeachment da presidente Dilma. E para falar desse assunto, nós trouxemos aqui hoje um historiador, um advogado e um economista. Mas antes da gente voltar o nosso bate-papo com eles, porque aqui tá muito tenso, viu, gente? Cada um aqui tem algo a falar. Nós já falamos com o Ronaldo Silva, ele que é jornalista e missionário da Canção Nova lá em Brasília, e trouxe pra gente como que se encontra ainda, né, aquela cidade. Olha, antes da gente voltar ali, quero te convidar para um evento aqui da Canção Nova, um acampamento de oração, que vai dos dias 9 ao dia 11 de setembro. 9 e 11 de setembro tem acampamento de oração aqui na Canção Nova. Acampamento Quem como Deus. Então você pode trazer a sua caravana, o seu grupo de oração, vem participar conosco deste momento que eu tenho certeza que vai transformar aí a sua vida, o seu coração. E você pode, é claro, rezar com a gente. Quero mandar aqui um abraço, né, para a galera que está nos acompanhando pelas redes sociais, a Paty Oliveira, a Ari Libério, o João Augusto, a Francilene Magalhães, a Valéria Vilas Lobo, a Adriana Alckmin, a Luísa Guadalupe, João Furlan, Dani Tairine, a Silvandira, a Jeane Nunes, Roseli, Damião e muito mais, né? E aqui até o pessoal comentando, como a Daiane Azevedo dizendo, o programa de hoje poderia ser um pouco maior, muito válida todos esses esclarecimentos, né? E da plateia já chegaram algumas perguntas e eu deixo aqui para vocês. Como saber que o impeachment não é apenas um ato ideológico de oposição? Posso começar? Pode. Eu acho que não tem como você pensar que qualquer ato seja despido de política ou ideologia. Porque mesmo a gente estava, eu e o Tadeu acompanhando no início a fala do Padre Roger, ele falando das ideologias, né, o perigo, porque a ideologia, de maneira muito clara, ela cega quando você é 100% aquilo e não abre olhos para mais nada, né? Você torna-se marginalizado das outras alternativas, dos outros posicionamentos. Então, difícil você pensar qualquer atitude, principalmente quando a política está intimamente associada, que não seja ideológica. A começar que você viu que na primeira fase, na Câmara dos Deputados, os partidos orientavam os seus parlamentares a como proceder. Aliás, questão que não sei se foi discutido, que poderiam até mesmo perder mandatos por infidelidade partidária, caso expressassem diferente, né? Então, a ideologia está intrínseca no ato, né? Mas é assim, nós também temos que entender que existe um aspecto ideológico, mas existe um fato que levou a isso. Qual foi o fato? O fato, que inclusive foi considerado pelo Senado como um fato real, que é as chamadas pedaladas, né, que se vulgarmente chamar de pedaladas. E o que seriam essas pedaladas, né? É quando o governo, descumprindo os preceitos legais, ele pega empréstimos, não lança esses empréstimos, né, no orçamento e sem autorização. Não foi autorizado, porque tem que ser autorizado. Ele não paga, mas também não faz o lançamento e fica como se, o que acontece com isso? É como se eu devo um dinheiro, eu estou devendo um dinheiro. Aí minha mulher pergunta para mim, você pagou a conta lá no banco? Eu falo, paguei. E quando ela vai ao banco, ela descobre que eu não paguei a conta, porque eu usei para outra coisa. Então, vai dar um rolo, não vai? Isso aí, dependendo do volume de... Olha só, imagine você, se foi um valor, R$5 mil, R$2 mil, sei lá, R$2 mil, ela vai chegar, vai dar uma bronca, vai brigar. Agora, se chegar lá e descobrir que eu falei com ela que paguei 2 milhões ao banco e eu estou devendo ao banco 8, isso aí vai dar divórcio. Com certeza. Né? Então, foi o que aconteceu. Quer dizer, houve um fato real, que foi o descumprimento da legislação,
junto a isso, houve uma perda de sustentabilidade política. Então, que é o aspecto ideológico que está envolvido. Então, mas se não tivesse o fato, vamos dizer assim, não é o fato, desculpe, se ela não tivesse infringido a lei, isso não teria acontecido. Tadeu. Agora, eu quero até provocar aquilo que você falou um pouco antes, dentro dessa questão da ideologia, o movimento, a ação popular, a ação da sociedade, né, que estamos muito mais esclarecidos hoje. No meio de todo esse turbilhão, dessa insegurança, né, eu sou bastante otimista, isso não perco. Nós estamos muito melhores hoje, enquanto sociedade, enquanto cidadãos. Tá? Porque esse movimento todo, na verdade, essa inflamação, essa turbulência toda começou com 20 centavos. Sim. Né? Que a partir daqueles 20 centavos a classe política se incomodou, porque nós não aguentamos mais todo esse trato, essa armação, todas essas manobras nós não aguentamos mais. Então, a partir desses 20 centavos, que nós passamos efetivamente a cobrar da classe política ações que acontecem ao longo da história do Brasil, essas infrações, né, que aí a técnica, né, todo o preceito técnico vai trazer à tona ou não, vai justificar, vai demonstrar ou não, né, mas isso sempre houve com um jeitinho brasileiro. Então, parece algo assim, a minha fala pode parecer algo assim para anestesiar, mas muito pelo contrário, ela é provocativa. Nós mudamos, estamos diferentes. Né? Ainda que a mídia internacional venha zombar da gente, mas nós estamos nos formando enquanto democracia. Democracia dá trabalho, enquanto democracia, enquanto cidadania. Eu queria aproveitar esse exemplo que o Tadeu deu, que é assim. Os 20... Pode pegar aqui o microfone dele? Isso, que fique registrado, nós somos adversários políticos. Mas não partidários. Bebemos muito vinho juntos. Mas não político partidário, né? Porque eu tenho uma posição de independência, né? Mantenho uma posição de independência. Aliás, o Tadeu também. Mas é assim, o Tadeu falou dos 20 centavos. Os 20 centavos foram apenas a centelha. Sim. Só que se eu acender aqui um fósforo, aqui nesse momento, ele se apagará. Sim. Mas se eu acender o fósforo ao lado de um barril de pólvora, vai dar um rolo. Foi o que aconteceu. Quer dizer, a sociedade estava já cansada da situação que estava vivendo. Quando entrou aquele 20 centavos, aquilo foi riscar um fósforo para incendiar o barril. Ainda bem, ainda bem. E olha, uma vez que foi riscado, não se encerra aqui. Embora o programa já está para encerrar, e como não foi tão desfecho, fica já aberto uma próxima pauta para cenas do próximo capítulo. Até ontem, numa rede de TV que eu estava assistindo, dizia qual vai ser a próxima temporada dessa série. Um episódio acabou, mas as cenas da próxima temporada. É isso mesmo, Adriane. E a gente quer agradecer, né? Agradecer ao Humberto mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Agradecer ao Sávio também. E eu quero dizer que quando o senhor falou que o senhor é um cara, né, otimista, que o senhor é um homem otimista... Claro, claro. Temos que ser. E isso é o que nós também queremos passar para você. É isso que nós, como Canção Nova, queremos levar para você como um conteúdo bom que você pode acompanhar aqui, né? Cada profissional na sua área falou muito bem, deu para entender muito claramente, mas nós precisamos ficar com isso. Nós precisamos ser otimistas, nós precisamos ter um olhar de esperança para o futuro. A gente não pode ficar sempre olhando o negativo, sempre pensando, eu sou brasileiro, porque o Brasil não vai para frente. Não, nós precisamos olhar e pensar, eu sou brasileiro graças a Deus. Louvado seja Deus porque eu nasci neste lugar, neste país. Então é isso que nós queremos deixar para você também, que você saia, né,
ou melhor, que nós possamos sair deste programa e você, aí na sua casa, levar esta mensagem de esperança. E não é à toa que nós encerramos este nosso programa hoje cantando Sou Vencedor. Que você possa assumir isso na sua vida. Somos todos vencedores. Que tudo isso, toda essa situação política que nós vivemos, não seja para afetar a sua casa, a sua família, muito pelo contrário. Vamos rezar, porque precisamos, mas precisamos sim pensar daqui para frente, né? Seguimos com Kyrios Reg, Sou Vencedor. Som. Sou vencedor, tenho Cristo em minha vida, tenho paz em minha alma e o amor que vem do Senhor. E o amor que vem do Senhor. Sou vencedor, tenho Cristo em minha vida, tenho paz em minha alma e o amor que vem do Senhor. E o amor que vem do Senhor. Decidi buscar o céu, ser testemunho vivo da palavra, seguir os passos de Jesus e ter a minha vida transformada. Este é meu grande dia, com Jesus e com Maria eu vou sempre ser um vencedor, um vencedor, um vencedor, um vencedor. Vivendo a palavra somos mais que vencedores. Ela nos liberta e também cura nossas dores. Nos impulsiona um amor verdadeiro. Esse é Jesus Cristo que nos amou primeiro. O Cordeiro Santo digno de todo louvor. É por Ele que eu canto, é por Ele que sou vencedor. Sou vencedor, tenho Cristo em minha vida, tenho paz em minha alma e o amor que vem do Senhor. E o amor que vem do Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!